Galera, pra variar, o Porta dos Fundos lançou seu especial de Natal, ou vai lançar, não sei. Eu vi o trailer pra poder gravar esse vídeo aqui e muita gente já tá chateado. Mas é sempre assim, todo ano a gente já imagina que essa galera do Porchat vai vir com um escândalo, vai vir com um escárnio. E no vídeo de hoje nós vamos conversar um pouco sobre isso. É demoníaco, Deus fica chateado com isso, tem que tirar esse especial do ar. Tudo isso e outras coisas que eu tenho certeza que vai edificar demais a sua fé. Fica até o final, porque eu tenho certeza absoluta que você vai aprender coisas muito importantes com esse assunto que tá dando um burburinho. Vem comigo e bora trocar uma ideia sobre esse assunto. Fala, meus equilibrados, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pastor Léo na área, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre essa parada aí do Porta dos Fundos. Bem, que todo ano eles lançam, no final de ano, um especial de Natal para escarnecer a fé cristã, isso já é um fato pacificado. Todo mundo sabe que isso vai acontecer. O criador do canal, Fábio Porchat, já afirmou diversas vezes que ele é ateu. Então ele não tem o mínimo de temor a Deus, porque para ter temor a Deus, minimamente precisa crer nele. Então a ausência de temor a Deus na vida do Fábio Porchat, do Kibiloco e do outro brother lá, fazem com que eles não tenham pudor nenhum e filtro nenhum para fazer piadas. Bem, dado esse entendimento, a gente não vai poder imaginar reverência a respeito vindo daquela galera. E por conta disso, muita gente fica chateado, se dói, tem gente que assiste só para criticar e aí acaba fazendo o que eles justamente querem. Eles querem audiência. Aí no meio de um país como o nosso, de 210 milhões de brasileiros, num país onde nós temos pessoas com uma fé equilibrada, mas a gente sabe que nem todo mundo tem essa fé, tem uma galera meio doidona da cabeça, meio extremo, e aí vão fazer retaliações que fogem do âmbito, digamos assim, intelectual, do âmbito da discussão. E acabam fazendo como aconteceu daquela vez que alguém jogou um molotov lá nas instalações do Porta, e aí eles ficaram se sentindo as vítimas das vítimas e tal, porque realmente é um ataque quase que terrorista, é um ataque violento que poderia ter culminado na morte de pessoas, e quem fez isso tem que ser preso fatalmente, não tem desculpa para um ataque desse, mas aí eles entendem que é a comunidade cristã que está fazendo aquilo, quando na verdade é um louco, só que esse louco é cristão, mas ele poderia ser muçulmano, espírita, budista. O louco tem louco em todos os lugares. Tem líderes religiosos, tem políticos que defendem a pauta cristã, que ficam querendo tirar do ar, que ficam querendo impedir com que isso aconteça. E aí que tá, pessoal, é aqui a grande chave da questão. Nós vivemos num país que tem uma bênção chamada liberdade de expressão. É claro que esse assunto ultimamente está polêmico, né? Porque tem pessoas que acabam falando, não, nós temos ministros do STF que impedem algumas coisas, nós temos outros políticos que impedem outras, mas em regra nós somos um país livre. E a nossa liberdade é uma bênção. Ou seja, o Porta dos Fundos tem o direito de fazer isso. É ridículo? É. Eu vou assistir? Nem que me paguem. Eu vi o trailer e já foi suficiente para eu me entristecer. Mas é o direito que eles têm. Assim como nós temos os nossos direitos, as nossas pautas. A igreja evangélica não casa pessoas do mesmo sexo. E isso é um direito que a gente tem da nossa liberdade, de pregar esse assunto dizendo assim, olha, a homossexualidade é um parâmetro que foge das escrituras, que foge da vontade de Deus. Assim como nós temos a nossa liberdade de pregar o que a gente crê, a gente também tem que ter a maturidade para ouvir aquilo que a gente não gosta, para saber que no nosso país é livre. Então quando algumas pessoas falam assim, não, vamos fazer um abaixo-assinado para tirar do ar, e se depois muita gente fizer abaixo-assinado para calar a voz de um pregador, para calar a conduta de uma igreja? Então, é uma frase engraçada que diz assim, olha, é um ditado popular antiguíssimo, uma moçada nova aqui nunca ouviu, mas eu ouvi bastante e quem é mais velho que eu também ouviu, que a frase diz assim, pau que bate em Chico também bate em Francisco, não é isso? Ou seja, o direito de um é o mesmo do outro. É claro que a liberdade de expressão no Brasil acaba quando vem o discurso de ódio. Então uma coisa é falar assim, olha, a homossexualidade é pecado. É um discurso da pauta evangélica. Outra coisa é uma pessoa falar assim, vamos matar os homossexuais. Aí um cara que fala isso tem que ser preso. Pode ser pastor, pode ser padre, pode ser o papa. Se falar absurdos dessa natureza,
precisam sim ser punidos ao rigor da lei. Mas se tratando de liberdade, os caras têm. E como é que a gente lida com isso? Com a maturidade. É como? Não assistindo, não vendo. Esse ano, pelo que o trailer mostrou, eles estão vindo com uma pegada de desenho animado. Por quê? Alcança um público maior. Por mais que a descrição do especial seja de 18 anos, vai ter gente de 15, 14 assistindo. Porque no nosso país, a maioria dos pais não controlam o que os filhos veem. Vendo um Jesus indo para um cabaré, indo para um prostíbulo, vendo cenas de violência, porque o trailer mostra violência explícita, sanguinolenta. É um terror misturado com humor, né? Tem um termo, eu não sei qual é, mas quando é terror e humor, tem um pouco disso, e tem todas as piadas ofendendo. Então, o roteirista que faz um negócio daquele, ele pega a caneta assim, aí ele, vamos escrever o roteiro do nosso especial. O que uma senhora de 50 anos, católica, uma beata, uma mulher de oração ali que reza muito, ficaria ofendida? Ah, com a piada tal. E o que ofenderia um pastor? Ah, um pastor evangélico? Ah, aquela outra piada, tal. E o que ofenderia um jovem cristão? Ah, aquela tal. E o que ofenderia um político cristão? Então, eles estão fazendo. E numa boa, o problema é deles. Que façam. Pode fazer. Não vai ter o meu like, não vai ter o meu view, não vai ter a minha audiência naquele conteúdo. Eu, como um pastor, como um cara que tem um canal, eu preciso falar. Ano passado eu não fiz gravação, não fiz nada, eu não dei a menor bola para isso. E eu acho que é o que a gente tem que fazer a longo prazo, é não dar audiência. Porque no final das contas, a Netflix não quis mais o especial deles, né? Agora foi para outra distribuidora que tá vendo que, né, não vai pro YouTube porque o Originals também não quis. Então assim, os caras estão perdendo força nitidamente. Então não tem que se doer, não tem que ter abaixo-assinado, não tem que ter... Não, é só não dar audiência. É aquela brincadeira dizendo assim, enquanto tiver alguém rindo, o palhaço tá empregado. Enquanto tiver gente se doendo com aquela piadinha ruim, eles vão ter o que querem. Então, façam, sejam livres para fazer. Pode fazer Jesus de todo tipo, um Jesus que não respeita, pode colocar um Deus promíscuo, pode colocar todo mundo num cabaré, pode. Vocês são livres, galera, para fazer isso, é direito de vocês. Então, da minha parte, o Porta dos Fundos não vai ter nenhuma retaliação, só não vai ter minha audiência. Agora, da parte de Deus não se zomba, de Deus não se escarnece. Então, que fique por ali. O que me entristece é uma jogada muito ruim que o Porta dos Fundos faz, que é muito estratégica, né? O Rafael Portugal, ele é confessadamente cristão. Ele é um cara que de vez em quando conversa com outros pastores na internet, é um cara que canta músicas de louvor e adoração, etc e tal. Então ele é um cara cristão. Eu não consigo avaliar, mensurar o nível de fé dele. Quem sou eu para julgá-lo, né? E ele é um excelente humorista, é um cara que tem uns quadros que eu rio bastante. Ele na Culpa do Cabral também, ele tem umas coisas que eu rio demais. Eu gosto muito dele. É um cara que eu queria ser amigo, pra falar a verdade, tipo de trocar ideia. Ele parece ser um cara muito legal. Quando o Porta vai fazer um especial de Natal assim, ele coloca o cara pra ser o protagonista, o cara pra ser o Jesus. É pra fazer essa referência dizendo assim, ó, um crente, hein? O cara, pô, tipo assim, galera, tá de boa. Eu já vi alguns pastores que acham normal, que acham engraçado, que assistem e riem. Eu não acho graça. Né? Tem pastor aí famoso na internet, no cenário evangélico, que fala, não, eu gosto muito dos especiais do Porta, eu rio bastante. Cara, eu não consigo ver humor nisso, eu não consigo ver graça. Quem crê na palavra, não é assim. Pô, e olha que eu tô falando, eu sou um cara de boaça, brincalhão, pop, tudo isso. Só que qual é o meu limite? Qual que é a minha régua? E é por isso que eu defendo sempre, galera, ó, fé equilibrada. O desequilíbrio é achar normal. E o outro extremo é achar o fim do mundo. Onde é que está o equilíbrio? O equilíbrio não é engraçado para a fé que eu tenho, não é bonito para os valores que eu tenho, mas eu concordo que eles têm o direito de fazer. Imagina se a gente começasse a ser cerceado. Ah, não, vamos cercear os caras porque minha fé se ofendeu. Mas depois o outro vai se sentir cerceado com um discurso evangélico, com uma pregação. Imagina eu falar assim, irmãos,
se você tiver mágoa no seu coração, você não vai subir no arrebatamento da igreja, você vai ficar. Aí alguém vai falar, não, um cara me roubou, aquele cara ele tirou dinheiro de mim, eu tô magoado com ele, é meu direito ficar chateado com aquele cara, eu não vou deixar de ser arrebatado porque eu tô com raiva daquele ladrão. E tira o discurso do Léo Félix aí, esse cara aí tá falando demais, eu tô ofendido, tô me sentindo magoado, tira. Aí vão e tiram o meu vídeo. Entenda que essa liberdade às vezes vai ter um lado negativo, mas no balanço final é positivo. Então, já que tem gente escarnecendo da fé, vamos fazer como eu estou fazendo aqui, vamos fazer como tem um montão de canal bacana aí, vamos fazer conteúdos edificantes, conteúdos que engajam a fé, conteúdos que glorificam e exaltam a Deus, e a gente sobrescreve eles na nossa fé, sem ter que tirá-los de lugar, sem ter que, sabe, não. E outra, o Kibe, o Porchat, o próprio Rafael, vamos orar por eles, sabe? Mas não é aquela oração de crente idiota. Deus pesa a mão em quem está zombando de você. Porque entenda uma coisa e nunca tire isso da tua cabeça. Deus não fica chateado com isso. Deus não é orgulhoso. Deus não é um Deus mimado e um Deus humano. Tem coisas que acontecem que me deixam chateados para um chuchu. Eu fico boladaço porque eu sou ser humano. Deus não. Deus não fica. Ah, mas tem passagens na Bíblia que fala que Deus se irou. Olha, existem dois termos na Bíblia, um chamado antropopatia e outro chamado antropomorfismo. Antropopatia é quando nós colocamos sentimentos do homem na figura de Deus para poder expressar alguma coisa, para poder entender alguma coisa dele. E o antropomorfismo é quando colocamos formas de Deus na figura, ou formas do homem na figura de Deus para poder entendê-lo. Por exemplo, os olhos do Senhor. Deus não tem olhos. Como não? Deus é cego? Não, porque Deus é Deus. Se ele tiver olho, ele tem capacidade de ficar cego, porque todos que têm olhos podem viver isso. Então Deus não tem olhos, mas a gente fala que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra para poder dar uma forma em Deus, para poder entendê-lo, mas ele é muito maior do que necessariamente precisar de olhos para enxergar. Assim também são os sentimentos. A ira de Deus. A ira de Deus é uma antropopatia para a gente colocar sentimentos para poder entender algumas coisas. Mas não tem como irar a Deus. Não tem como alcançar um ser superior e magoá-lo, deixá-lo chateado. Ai, Deus está super triste com fulano. Deus não fica. Deus é Deus. Quem fica chateado é o padre. Quem fica chateado é o pastor. Quem fica chateado é o irmãozinho. Quem fica chateado é o cara que pega pilha. Deus não pega pilha, já pensou, pô, Deus tá, olha, sacanearam com Deus ali, ele ficou bolado, viu? Isso não acontece. Então Deus não precisa de advogados, tá certo? Deus não precisa da gente aqui, vamos lá acabar com Porta dos Fundos. Não precisa, não precisa. Deus não precisa de abaixo-assinado, não. Deus precisa de uma igreja madura, que saiba qualificar o que vê, o que escuta, como se comporta. E naturalmente, por uma conduta santa, uma conduta reta, uma conduta equilibrada, esse tipo de coisa vai sendo jogado de lado e perdendo o seu valor e a sua importância. Né? Aquele famoso que vem de baixo não me atinge, né? Não, a gente é igreja, a gente é saudável, a gente sabe o que quer. Isso não tem valor pra gente, isso não tem valor pra igreja. Nós somos sábios na nossa conduta. Então entenda isso. Não vem com esse papinho, vou assistir pra ver como é que é. Não precisa. Se você já tem 18 anos... né, porque é a faixa etária que eles estabeleceram lá, assista o trailer. E no trailer você vai ver a baixaria. Vamos deixar o Porchat fazendo os videozinhos dele lá, tentando zombar da fé, e vamos fazer o nosso aqui, exaltando o nosso Cristo, glorificando o nosso Deus. E eu tenho certeza maior, absoluta do mundo isso, que muito mais pessoas nós vamos abençoar do que eles podem confundir, se nós formos uma igreja viva e madura. Galera, se você gostou desse vídeo, duas coisas que eu te peço aqui, encarecidamente. Curta e compartilhe. Então você vai deixar o seu like aqui, porque toda terça, quinta e sábado, em breve vai ter vídeo diário aqui no canal, o trabalho está sendo para isso. Mas se você gosta desse tipo de conteúdo, desse papo reto, dessa conversa equilibrada, desse diálogo esclarecedor, pega alguém da polêmica e joga no grupo, na conversa, fala assim, pega esse link, assiste esse cara, assiste o pastor Léo Félix, porque ele tem um posicionamento saudável, maduro, equilibrado sobre esse negócio do Porta aí. E aí, pô, vamos estabelecer um contato. E eu quero muito saber o que você pensa sobre isso. Se você era mais extremista e depois que você assistiu esse vídeo, você entendeu uma parada legal, coloca aqui nos comentários. Se você ainda é mais enérgico, né? Não, tem que tirar do ar, não sei o que, coloca aqui, coloca os seus argumentos, tá? E se você acha que não tem nada a ver e ainda assim vai assistir comendo pipoca,
coloca aqui também. Eu com certeza vou te criticar nos comentários, mas é em amor, tá? Não é falando mal de você, não. É só naquela, pô, eu discordo de tu, hein, cara, não faz isso não sei o que, tal, porque eu procuro responder todo mundo aqui nos comentários. O canal ainda tá crescendo, então eu ainda consigo responder todo mundo. E quando eu vejo alguém comentando, eu fico super lisonjeado com o tempo, com a disposição que a pessoa colocou, se empreendeu ali para escrever. E com todo o meu carinho, meu respeito, eu leio, sempre tentando entender o outro lado, tá bom? Então é isso. Um beijo no seu coração. Forte abraço. Tchau, tchau.